Olá pessoal, estamos começando o nosso Empreender e hoje temos a honra de ter aqui o nosso secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, uma pessoa muito importante na nossa cidade e que hoje vem nos dar esse grande prazer de ser o nosso entrevistado. Luiz, muito obrigado por você ter aceito o convite de participar do Empreender, né? E uma figura pública, mas que também é muito importante para o nosso município. Eu que agradeço, Jafé, o convite, né, de estar aqui conversando um pouco sobre a realidade do município de Linhares, né, voltado mais para a parte econômica, debatendo algumas questões importantes, né, e oferecendo aí uma quantidade maior de informação para os cidadãos linharenses. Mas Luiz, você é natural de? Sou natural de Vitória. Vitória, né? Lorenzoni da família italiana, com certeza. Meus avós são italianos, né? Uhum. Meu pai é filho de netos de italianos. Minha mãe nasceu na Serra, né? A família da minha mãe é da Serra. Que família é da Serra? Bermudes Barcelos, né? E a família do meu pai é Lorenzoni. E eu acabei nascendo em Vitória, né? Dois irmãos, o meu irmão mais velho nasceu em Domingos Martins e os outros três, nós somos em 4 irmãos, nascemos em Vitória. E seu pai, Meu pai falecido. Sim, ele era de roça, que você falou de Santa Teresa? Não, meu pai era contador. Área contábil. Ah, então a gente vai descobrindo isso daí, porque um pouquinho do economista, né, também vem da família. Seu pai era da área contábil e nasceu em Vitória, morava em Vitória, cresceu em Vitória? Isso. Nasci em Vitória, cresci em Vitória, morei boa parte da minha vida, uma parte grande da minha vida em Vitória e uma parte também em Vila Velha, ali na Grande Vitória, né? Uhum. E depois, nos últimos 13 anos, eu estou aqui no norte do estado. Nos últimos 13, 14 anos, eu estou no norte do estado. Foi quando o governo me disponibilizou para fazer um trabalho aqui no norte de fortalecimento, de ampliação, modernização, fortalecimento, diversificação da dinâmica econômica do estado a partir do norte, porque estava muito concentrada a economia do estado do Espírito Santo em cima de operações da Vale do Rio Doce, a ArcelorMittal, da antiga Aracruz, hoje Suzano, né? Sim. E do programa portuário ali que tinha na Grande Vitória naquela época. Então era necessário, a gente vislumbrava a necessidade de diversificação da nossa economia. Então a gente precisava tratar o norte com mais carinho, foi aí que o governo me ofereceu essa oportunidade e eu vim para o norte e estou aí há 14 anos. Mas para o governo ter oferecido essa oportunidade, antes você se formou em economia? Não, eu fiz administração de empresas, né, eu fiz MBA em finanças no IBMEC do Rio de Janeiro, fiz planejamento estratégico na FGV de São Paulo e fiz pensamento estratégico na Universidade de Michigan. Michigan? Então você tem um vasto currículo, né? Que a gente precisa chegar nisso, porque como o programa é Empreender, aqui a gente fala desde o pequenininho ao grandão e a todas as oportunidades que o mundo pode oferecer e deixar claro que pode chegar à porta de qualquer um daquele que está em casa nos assistindo. Então, quer dizer, você passou por um grande plantel, vamos assim dizer, de cursos de formação, né, muito bem preparado. Eu comecei lá embaixo, né? Mas é por isso que você está aqui. É para mostrar que quem começa lá embaixo também é possível. Eu lembro até hoje, em 1984, né, eu fiz o concurso público lá no Banco de Desenvolvimento, no Bandes, né? Se eu não me engano, eu passei em primeiro lugar, né, na época, e entrei, né, por mérito, né? Isso é muito importante. No Bandes eu tive muitas oportunidades de conhecer o estado do Espírito Santo. O Bandes me deu muito, né, a gente trabalhava muito análise de pequenos projetos quando a gente entra numa instituição, né? Depois você vai crescendo devagarinho. Então a gente analisava pequenos projetos no estado todo, né? Marmoraria, olaria, pequenas pousadas, confecção, área comercial, pequenos supermercados, né? O Bandes foi seu primeiro emprego? O Bandes foi meu primeiro emprego. Por que largou o desenvolvimento, o Bandes,
para o Banesp? Não, na realidade... Você foi também relocado? Eu fui cedido para o Banesp. Eu fui galgando algumas funções dentro do banco, comecei como analista de microempreendimentos, né? Pequenos, depois médios empreendimentos, grandes empreendimentos. Nesse intervalo entre pequenas e médias empresas e grandes, eu fui gerente de planejamento, fui gerente gerente corporativo, né? E fui diretor do Bandes também, diretor de operações do Bandes. Após a diretoria de operação, de eu ter assumido a diretoria de operações do Bandes, eles estavam fazendo renovação da diretoria do Banesp e aí me convidaram para fazer parte lá. Sim. Então também eu achei que era uma boa experiência e acabei indo para o Banesp, né? Fiquei lá com a diretoria administrativa na época e uma parte da diretoria jurídica. Sim. Depois eu fui diretor da Banesp Leasing e fui, por um período, presidente da Banesp Leasing também. Isso tudo em Vitória? Isso tudo em Vitória. Né? Nunca foi o Banesp, aquele Banesp gerente de agência, nessa... Não. Mas na parte sempre de desenvolvimento, sempre de estratégia. No Banesp, quando eu fui para a Leasing, eu entrei nessa parte de estratégia. Assim, eu tive esse período da parte de gestão interna, que foi quando eu fui diretor administrativo e peguei parte da diretoria jurídica também sob a minha responsabilidade. Mas isso foi muito bom para mim. Mas nunca perdendo a visão estratégica da coisa. Então, por exemplo, eu mesmo ali... Eu trabalhava os gerentes para que eles observassem o ambiente como um todo, entendeu? Sim. Tanto o ambiente do Estado do Espírito Santo, como o ambiente nacional, porque o Banco do Estado do Espírito Santo aqui, a gente vê as questões internacionais que influenciavam a gente aqui, as questões nacionais que influenciavam a gente aqui, sempre pensando estrategicamente a melhor forma de ter um bom resultado. Aí depois do Banesp... Depois do Banesp, aí depois do Banesp eu voltei para o Bandes. Né, e como gerente corporativo, que era a minha carreira no Bandes, e aí fiquei na incumbência de desenvolver um projeto de atração de investimento para o Estado. Né? E aí isso não tinha dentro do banco, né? Eu comecei isso praticamente sozinho, aí fomos desenvolvendo, depois chegou mais executivos para compor essa equipe, e fizemos um trabalho muito bem feito, né, na época. O que nós fizemos? O Estado, a gente tinha um defeito de sair daqui para buscar a empresa e trazer, né? E aquilo nunca entrou muito bem na minha cabeça, aquela maneira de atuar. Então nós pensamos muito como é que a gente poderia ser diferente, né? Como é que a gente poderia melhorar esse processo. Eu tenho certeza que nesse melhorar o processo, é que nasceu essa oportunidade do Norte. Isso. Não é isso? Foi por aí. Mas você não vai falar tudo agora não, porque nós vamos deixar o pessoalzinho de casa com aquele docinho de curiosidade nesse papo gostoso, porque daqui a pouco, após o nosso intervalo, nós vamos falar também de outras empresas que estão vindo para Linhares e por que essa Linhares nossa é tão querida. Aguarde, depois do intervalo. Estamos de volta com o Empreender, com o nosso entrevistado de hoje, né, Luiz Lorenzoni. Luiz, nós estávamos falando no bloco anterior que essa pedida do Bandes para um desenvolvimento, eu imaginava que ia culminar na sua vinda para o Norte. Como é que foi? A vinda para o Norte foi um pouquinho até de coincidência, né? O que aconteceu? Eu falei que eu acabei indo para uma área de fazer estudos para atração de investimentos como gerente corporativo na época. E o Estado, geralmente, os Estados, o que eles fazem? Eles vão atrás de empresa para trazer, né? Para gerar emprego e renda. E aquilo eu sentia que não era a coisa mais correta se fazer isso. Eu acho que primeiro a gente precisava estudar os segmentos de mercado que poderiam ser competitivos aqui na região Norte, né? E depois que você descobrisse que tipo de investimento seria competitivo, você entrar dentro dos detalhes desse segmento, das forças competitivas dele, o que era importante para eles, descobrir isso tudo. Depois você tabular isso tudo, né, a nível de um documento e depois pautar esses grandes empreendedores desses grandes segmentos de mercado para apresentar isso para eles. E depois entrar num processo de, depois se eles aceitarem aquelas nossas informações e analisarem e verificarem que tem coerência que está sendo apresentado,
entrar num processo de disputa com os outros estados, porque sempre tem disputa. Então não é uma empresa. Não eu vem sempre falo aqui que uma empresa aqui, desenvolvimento econômico jamais é movimento pacífico, né? Vantagens comparativas também não são destinos, né? Você tem que construir as vantagens comparativas, né? Então, quando a gente não constrói bem construída, vem outros e acaba aproveitando essas vantagens que você deixou de aproveitar em determinado momento. E aí, em um determinado momento, você me disse que o banco, a pedido do governador, como é que foi? Não, isso foi mais ou menos... Como é que cede assim? Como é que é essa matemática? Eu vim do Banestes, né? Então, alguma coisa tinha que ser feita, né? Então, ó, tem isso aqui para fazer. Né, um projeto de fortalecimento da dinâmica econômica do Estado. Né. Não, na realidade, eles pediram sugestões. Eu falei assim, eu acho que eu acho que o Estado deveria iniciar um processo de diversificação econômica, através da atração de novos investimentos. E aí, eles acabaram me dando aquilo ali, para iniciar aqueles estudos. Né. Dentro do BANES, nós iniciamos aquele estudo dessa forma aí. Isso ficou um período de 1 ano comigo praticamente, né? Depois veio agregando pessoas, né, para o processo. E nesse período eu acabei fazendo esse estudo que eu estou te falando, quais eram os segmentos que a gente deveria abordar. Né? Depois eu fiz os estudos desses segmentos, das forças competitivas deles, da gestão da cadeia de suprimento deles, das relações com o mercado deles, que tipo de infraestrutura seria necessário para a gente atrair esses investimentos, o tipo de educação e cultura necessária para atrair esses investimentos, né? Apresentar também os nossos incentivos que a gente tem, os nossos incentivos fiscais da região. Então, e aí pautamos esses empreendedores, o que eu falo, pautamos esses empreendedores? Pautamos os presidentes dessas empresas que estavam dentro desses segmentos, apresentamos para eles o que a gente tinha de bom, né, no nosso ambiente, e graças a Deus a coisa foi evoluindo. O primeiro processo foi a Marco Polo Volare. Nós fomos lá, fizemos estudo, né? A gente sabia que no estudo que nós fizemos, veículo de passeio na época não dava uma ambiência bacana, porque a laminação a frio, fizemos a de caminhão e ônibus, dava um ambiente bacana, dava uma pontuação bacana, porque era laminação a quente, a gente tem laminação a quente aqui no estado com a ArcelorMittal, podia ser um fornecedor para eles. Sim. Pô, fizemos todos os estudos, pautamos eles, disputamos na época com vários, o projeto da Marco Polo Volare, nós disputamos com vários estados da federação. Principais estados, Minas, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul também, Bahia, né, e fomos ganhando, na final ficou Minas e Espírito Santo, né? Quase que perdemos o processo, mas acabamos acompanhando muito de perto e conquistamos esse investimento, que para a gente era muito importante, que eu lembro até hoje que um governador falou assim, eu duvido vocês conseguirem alguma coisa além da reserva de Sauretama, né? Porque lá não tinha nada. Não tinha nada. Ninguém queria ir para lá. Mas foi o primeiro projeto que nós implantamos lá, na época. Não é? Mas isso foi lá em São Mateus, você trabalhando em Vitória ainda. Você estava no projeto ainda. Nós trouxemos a Marco Polo para o estado, eu ainda estava no BANES. Aí o que aconteceu? Um diretor da Marco Polo, né, esse processo durou quase 3 anos, essa discussão toda. Gente, olha vocês que estão em casa, né, que pensam que é assim, vamos trazer uma indústria, quer dizer, qualquer indústria, qualquer processo desse, leva aí 2 anos, 3 anos, né, uma planta para ficar pronta. Olha uma cacique que está vindo agora, né, que isso é público. Quanto tempo leva para você conseguir trazer uma cacique? Não é uma sementinha que a gente planta, não é um pezinho de alface, né? Que você planta hoje e colhe ele daqui a algumas semanas. Não. Né? Então, nesse caso, você vê, 3 anos, de 2 a 3 anos disputando, depois mais 2 anos para implantar, né? 5 anos um processo desse. E esse diretor, depois a gente estava tão afinado que ele falou assim, olha, eu encontrei com o prefeito de São Mateus por acaso, né? E ele falou assim, ô Lorenzoni, me ajuda, eu preciso promover um pouquinho o desenvolvimento do nosso estado, não temos nada lá, precisamos gerar emprego, gerar renda. Assim, e eu estava com essa empresa já na carteira, né? Aí eu falei assim, olha, tem um projeto bacana para vocês então, vamos lá, eu preciso analisar, fui lá, analisei o ambiente daquela região e tal, e aí o diretor da Marco Polo falou assim, olha, nós vamos para aí, mas a gente precisamos do Lorenzoni na frente da implantação do nosso projeto. Foi aí que eu vim para o norte. Aí o governador, na época, assinou o convênio para mim assumir a Secretaria de Desenvolvimento de São Mateus para fazer para estar no processo de implantação daquele parque industrial lá da Marco Polo Volare. Isso é muito bom.
E o nosso prefeito, com toda astúcia, né, enxergou você. Vamos falar assim. O Guerino, ele... Né? Que Guerino tem essa visão. Ele tem a ver da questão da atração de investimento, da geração de emprego e renda também. Então foi só uma questão de harmonia. Aí ele falou lá atrás, aí ele falou assim, Lorenzoni, me elegi prefeito, então vamos montar uma equipe forte para fazer a questão, para trazer de volta, ele falou, lembra até hoje, para trazer de volta a questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego. Quer fazer parte aí da equipe, quer assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Eu estava indo para outro cargo, né? Acabei, estava ele junto com o governador Paulo Artung nesse momento, né? Acabei falando com os dois lá e acabei assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é pedido dele. Quando eu cheguei em Linhares, eu falei assim, ó, Guerino, não tem projeto Linhares. Né? Como é que nós vamos fazer? Eu tinha uma expectativa de que a gente, no primeiro ano, fosse conseguir fazer alguma coisa. Aí ficou preocupado, inclusive no início, né? Logo que ele assumiu, e nós vamos trabalhar firme. Então, entramos em campo, ele colaborou muito, fez algumas viagens, quando ele podia, ele fez viagens comigo pelo Brasil afora, aí, já apresentando para os empreendedores a questão dos pontos fortes que a gente já tinha estudado, já estava documentado para a gente apresentar. E o resultado está aí. Fizemos do início do mandato do DT, mais de 100 agendas. E você é muito técnico. Isso, né? Os exemplos provam isso daí. Mas na sua família nós temos as pessoas que têm um lado mais político e pelo jeito você mais técnico. Já pensou em ir para o lado político ou não tem essas pretensões? Não. Como é que tem? Não. Eu penso aprendi a pensar estrategicamente. Lá em casa eu tenho um quadro, né, do que eu vou procurar fazer e do que não vou procurar fazer. Então, assim, eu gosto muito da política, eu acho a política extremamente importante. Eu, assim, tenho uma visão um pouco diferente de algumas pessoas em relação à política. Eu acho que o político trabalha até demais da conta. Se está trabalhando certo ou errado, eu não sei. Sim. Você que trabalha muito. Você tem o seu trabalho, você se aposentou agora, né, do Bandes, quer dizer, é uma carreira brilhante, se dedicou em estratégias e fez um bem comum sem ser político, mas político de partidária, né? Eu estou falando assim... Porque política nós vivemos, porque você fazer 100 visitas a uma empresa... Obrigado pela né? correção. Assim, deixa eu só... Então, assim, eu me afastei nos últimos 20 anos 100% da política eleitoral. Eu acho que a política é uma coisa muito importante, todos nós temos que viver a política, né? Participar do processo. Participar do processo. Por isso que eu estou dizendo. Quer dizer, e você conseguiu ajudar muita gente, trazer desenvolvimento, progresso, sem estar na política partidária, que eu chamo. Mas política tem que ser, porque visita 100 empresas para acertar um tiro é muita política, né? Algumas vezes você ajuda aqui, ajuda ali, mas sem intenção nenhuma de participar de nenhum processo, entendeu? E Lorenzoni, televisão, nosso tempo é rapidinho, né? A gente sempre tem isso. O que você pode dizer que está chegando para Linhares agora, nesses próximos um ano aí, né? Nós sabemos, já temos a Cacique, nós temos a outra, esqueci agora o nome da... Olan, que está vindo, a de eletrodomésticos, Britânia. Está começando a obra. Está começando a obra. Uma outra né? grande conquista, nós suamos nos últimos 3 anos. Vocês estão de parabéns, eu falo isso, falo para você, Lorenzoni, aqui presente, para Guerino, que já esteve sentado aqui nessa cadeira, já me deu essa oportunidade, né? Um trabalho maravilhoso de toda a gestão do município, para a gente não esquecer, porque o prefeito não faz sozinho, mas o secretário também não faz sozinho. E não adianta o prefeito trazer a empresa se a rua estiver suja. Então ele cuida de um todo e isso é muito importante. Então, o que mais está vindo aí para Linhares nesses próximos meses ou ano aí? Eu posso pontuar as empresas que chegaram aqui a partir do início da gestão do prefeito aí, do Guerino, de janeiro de 2017? Pode. Então, Randon, né, Megatec, Rodo Paraná, Milfarma, Fibracem, fabricante de cabo fibra ótica e Rex, Brinox, uma bela empresa também. Fibracem e Brinox são grandes empresas. Milfarma também é uma boa distribuidora, grande distribuidora de remédios lá de São Paulo. Kraft, uma indústria de sorvetes do sul do país, sorvetes especiais que vai dentro da casquinha da própria fruta, né?
Crampos, uma indústria de fabricação de filtros antipoluentes para grandes indústrias de transformação. A Britânia, que está começando a obra agora. A Pump, que é esses gatilhos aqui para shampoo, para álcool, para sabonete líquido, né? A Café Cacique, né? A Cacique é a maior exportadora de café solúvel do Brasil, né? Você vê como é que uma coisa puxa a outra. A implantação da Café Cacique atraiu outros olhares. Veio a Olan, que é um grande grupo mundial. Sem falar todas as terceirizadas que vêm em volta disso tudo, né? Aí tem nós estamos no processo de implantação da Pedreiras do Brasil, a indústria de granito sintético, né? Eles falam, o nome certo é quartzito de mesa, mas o pessoal conhece como granito e mármore sintético. Nós temos a Casa do Serralheiro, que está vindo com a área comercial. Casa do Serralheiro agora na área comercial. Mas fabricando algumas coisas também, né, alguns produtos. Nós temos, aí o Carone veio junto com a gente aí. O Carone. Está vindo o mini preço anexo ao Carone. Tem um projeto do tipo Day by Day na entrada de Linhares, né? Tem o aeroporto, o DECE acabou essa semana de aprovar alguns detalhes. Nossa, eu vou dizer amém, né? Porque para fazer a visita da ANAC, fazer a visita e liberar a pista. Né? Nós estamos também com... o Guilherme deve anunciar isso, talvez. Nós estamos trabalhando uma grande indústria de alimentos para cá. Né? A coisa já avançou muito. Tá perto de se bater o martelo. Isso vai trazer um impacto grande também, tipo a Café Cacique, a Olan, agregando valor a um produto nosso que é o café. Essa empresa também tem a tendência de agregar valor a um outro grande produto produzido aqui na nossa região. Temos mais uma carteira de 30 a 40 projetos em estudos. Que, se Deus quiser, se realize aí nos próximos anos, a gente estando junto. Tem a Valeô, né? Acabou se implantando aqui. A Valeô é uma fornecedora da Marco Polo Volare. A Marco Polo Volare tem 30% dela. É uma empresa que também é americana, eu acho que é americana e francesa. É dona da CBA em Faróis. Não, vai ter que voltar, peças para a indústria automotiva. Agora, é um time grande. Já vou deixar o convite para você voltar para a gente falar desse desenvolvimento. Porque hoje é para falar de você. Pegando só um gostinho que é importante, a geração de emprego voltou a níveis bons para Linhares. Tá? Quando nós assumimos a preocupação nossa, que a gente viu o desemprego muito em decadência, né? E nós ficamos esse ano em 4º lugar, né? Atrás apenas de 3, nós estamos esse ano em 4º lugar, atrás de 3 municípios da Grande Vitória, nem de todos, de 3 da Grande Vitória. Quer dizer, a função do município de gerar emprego, de gerar renda, de gerar oportunidade, isso está sendo cumprido. Então, a gente está trabalhando forte nisso, foi uma determinação até do Guilherme no início do mandato dele, a gente está caminhando bem nessa área aí. Lorenzoni, assim, televisão é rapidinho, não tem jeito, né? Eu agradeço muito, fica o nosso convite para você voltar para a gente falar especificamente do desenvolvimento, né? Okay. Mas é um grande prazer poder te conhecer e tenho certeza que você de casa também ficou muito feliz em conhecer um pouquinho mais do nosso secretário de Desenvolvimento, né, Luiz Fernando Lorenzoni. Muito obrigado pela sua... Marcelo, eu que agradeço essa oportunidade, né? Estamos aí à disposição. Se quiser aprofundar aí o debate vamos fazer depois. Vamos econômica, sobre geração de emprego, renda e oportunidades, nós estamos aí à disposição. Vamos subir nossas letrinhas que nós já estamos com o tempo praticamente estourado. Né? Você de casa, né? Continue com a TV Sim, o seu canal do Espírito Santo.